Coisas que eu fazia que atrapalhavam na fala do meu bebê e que eu precisei cortar imediatamente. E hoje ele fala muito melhor. Então, se inscreve no meu canal, deixa o seu like e se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, comenta aqui embaixo que se eu souber, eu vou tentar te responder. Ó, meu bebê tá dormindo aqui, ó, mas ele nem liga, ele até gosta de me escutar falando. Ele tem 2 anos e 11 meses e ele tem um pequeno atraso na fala. Pequeno não, é grande, porque tem crianças na cidade que já falam, né, mais que um rádio. E o Vicente, ele não conseguia, até esses tempos, terminar as palavras, né? Tinham poucas palavras que ele terminavam, que eram, por exemplo, mamãe, papai e vovó. Mas o restante ele não terminava e falava tudo errado. E eu vou falar agora as coisas que atrapalhavam muito a fala dele. E ainda tá sendo, porque eu não consegui tirar ainda totalmente todas as manias, todos os vícios que ele tinha e que a gente também tem. A primeira coisa é que o Vicente, ele é o único bebê da casa, né? Na verdade, ele é a única criança da casa. Então, aqui mora eu, o pai dele, a tia, a avó, o vô e mais 2 tios. É uma casa grande, né? E com só adultos. Então, ele é a única criança. E o que acontece? O Vicente, ele nunca precisou pedir o que ele queria. Os adultos sempre tentam adivinhar o que ele queria. Então, se ele queria um copo de água e ele apontava para aquele copo, ninguém perguntava o que você quer. Fala o que você quer. Ah, a pessoa já falava, ele quer água, toma. Ele falava, não, daí, o que você quer? Ah, você quer isso aqui? E já entregava para ele. É, não deixava ele precisar pedir, ele precisar falar do modo dele. A gente falava por ele. A gente pegava sem ele se comunicar. Então, isso era um ponto negativo para a fala dele, né? A gente ser intérprete dele, né? Não deixar ele pedir nada. Tchau. Ah, você que quer tirar? Tá bom. Segura o celular da mamãe e fala X, mamãe. Quem que tá aparecendo aí? Mamãe. Não, mamãe. Não é a mamãe? Vi. É o Vi? Oh. Mamãe. Você quer que apareça a mamãe? Sim, mamãe. O segundo problema é que o Vicente, ele assistia muita tela. Se for comparar com algumas crianças, ele não assistia tanta, né? Mas não pode se comparar com ninguém. Você tem que criar uma rotina que tenha o menos de tela possível. Só que quando você já inicia seu filho nesse mundo, fica difícil tirar depois, tá? O Vicente, ele sempre gostou muito de brincar, ele nunca me deu trabalho quando eu tiro a tela dele. Porém, eu deixava ele assistir e ele começou a ver as telas com 9 meses. E assim eu falava, olha que bonito, ele tá ali assistindo, super empolgado. E não, gente, ele só tava assistindo porque ele nunca tinha visto, né? Aquele monte de coisa passando na tela, aquilo ali é hipnotizante, né? E aí eu achava que ele tava gostando muito, mas na verdade ele não tava nem aí, né, pra o conteúdo. Ele só tava vendo as cores, passando rápido aquela música, e isso interfere muito na fala da criança. Então, o uso de telas não é legal. E mais um ponto negativo: bicos. Gente, bicos atrapalham na fala da criança. O Vicente, ele chupa chupeta, ainda porque eu não consegui tirar. É uma coisa que tem que ser gradativamente, né? Não dá pra retirar de uma vez e não dá. Então, ele usava de dia, quando ele pediu, dava. Agora, a gente tá restringindo o uso dela só na hora de dormir. Porque a chupeta deixa a língua do bebê embaixo, né? E quando a gente vai dormir, a gente coloca a língua no céu da boca, porque tem palavras que necessitam que a nossa língua vá para cima. E chupando a chupeta, a criança não consegue fazer esse movimento aqui, ó, L, L. A chupeta não deixa, né? Lápis, né? Aí o Vicente não conseguia, porque ele não conseguia colocar a língua para cima, né? Hoje a gente vai falar para ele, Vi, coloca a língua no nariz. Aí ele coloca, mas antes ele não colocava.
E mamadeiras também, né? Porque o movimento da sucção da mamadeira é errado também. As mães estão cansadas de escutar tudo isso, né? Além de atrapalhar na dentição, né? Porque olha o meu dente aqui, este aqui, chupeta. Ela também atrapalha na fala. Ah, mas meu filho chupou chupeta e falou normal. Cada criança é uma criança. Eu estou falando algumas coisas que pra mim foram negativas, não só segundo eu, mas como também a profissional que a gente leva a ele, né? Porque também não adianta só você cortar essas coisas, você tem que seu filho tá com atraso, a primeira coisa a se fazer é marcar uma fono, mas se você já ir treinando essas coisas aqui, você já vai, né, com meio caminho andado. Então, o Vicente usava mamadeira, chupeta, mas eu tirei a mamadeira e agora ele tá no copo valvulado. Já é um grande progresso. E eu não sei se é a quarta, se é a quinta, mas vamos lá. Você tratar a criança como um bebezinho também é um problema. Ah, mas ele tem idade, ele é bebê. Sim, eles são ainda criancinhas, são bebês praticamente. Porém, você tem que dar mais autonomia para o seu bebê, mais independência. Você deixar, por exemplo, ele escolher uma roupa, ele falar qual sapato ele quer, qual cor de sapato você quer usar hoje, né? Não ficar chamando de neném, não induzir a criança a fazer atitudes de um bebê. Por exemplo, ah, você quer isso aqui? Então chora pra mim ver. Porque a gente acha tão fofinho, né? Eu, pelo menos, achava super fofinho. Falar pra ele, então chora se você quer. Aí ele fazia aquele chorinho, né? Eu achava uma coisa mais fofa. Mas tratar a criança como um bebezinho também é um ponto negativo para o desenvolvimento da fala da criança. Então você tem que dar mais autonomia para ela, tem que mostrar para ela que ela está crescendo e que ela precisa se comunicar, que ela precisa dialogar, não só chorar e fazer as necessidades, né? Ela tem que começar a falar com as pessoas, a falar com o mundo, né? Porque quando a criança for para uma creche, for para uma escolinha, ela vai precisar se comunicar. Então, esse é outro ponto que atrasa a fala, que pode dificultar, né, no processo de aprendizagem, de crescimento da criança. Então, esses foram alguns pontos que eu estou consertando aos poucos e que estão ajudando demais. Hoje o Vicente já consegue falar palavras corretamente, consegue falar sapo, bola, água, vidro, ele consegue falar várias palavras, consegue formar frases também, mas ele tá fazendo fono uma vez por semana e aos poucos, porque frases ainda assim de 3 palavras, de organizar tudo certinho, ele não consegue. Mas estamos no caminho certo, né, para o desenvolvimento da fala dele. Quanto mais cedo você notar que a sua criança tá com atraso, tá ali tendo dificuldades, melhor, porque não vai pelo que os outros falam que ai, espera, cada criança tem seu tempo. Sim, cada criança tem o seu tempo, cada criança é uma criança, não dá para se comparar. Porém, quando você sentir que tá demorando, que tá passando dos 2 e 5, 2 e 4, você estimula a criança, não, entendeu? Tá na hora de procurar um profissional. Então, espero que eu tenha ajudado de alguma forma. E é isso.